Samuel. Eu gosto demais dessa passagem. Vibro no final. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 e 11. 9 a 11. Nós vamos ler esses 3 versículos apenas. E nós vamos entender a mensagem. Não precisa colocar de pé, não. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra inspirada para a nossa meditação, para a nossa orientação. E nessa noite, Senhor, eu te peço, abençoe a tua amada igreja. Fale ao coração da tua igreja poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa feita, em uma igreja chamada Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, nos Estados Unidos, trabalhava ali, pastoreava ali um pastor abençoado do Senhor. Certo dia ele ficou um pouco mais tarde, uma sexta-feira, ele ficou um pouco mais tarde na igreja, e para não preocupar a sua esposa, ele resolveu ligar para ela, para informar que ele havia de ficar um pouco mais nos seus afazeres. Então ele liga para casa, o telefone insistentemente chama e ninguém atende. Ele tenta ali, chama, não atende. Ele resolve ligar um pouco mais tarde. Quando chega um pouco mais tarde que ele liga, prontamente foi atendido. E ele disse: olha, disse a esposa dele: eu te liguei, o telefone chamou insistentemente, você não atendeu? Não ouvi. E olha que eu estava sempre perto do telefone e não ouvi chamar. Tudo bem. Quando chega na segunda-feira, o pastor estava no seu gabinete, o telefone toca. Ele atende, com a voz de um rapaz dizendo assim: olha, eu estou te ligando para ver o que o senhor me ligou na sexta-feira, o que o senhor quer comigo? Estou retornando a ligação. Ele: não te liguei. Não, o senhor me ligou. Não, pode ter sido engano. Não foi engano. Eu estava muito angustiado, deprimido, e tinha resolvido dar cabo da minha vida. E eu fiz um desafio ao Senhor: Deus, se o Senhor de fato existe, que esse telefone toque. Acabei de orar ao Senhor, o telefone começou a tocar. E quando eu pude olhar no marcador de chamada, aquele que registra a chamada, eu pude ler: Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essa ilustração nos arremete a muitas passagens da Bíblia que nós podemos comparar com a história de Ana. Sara também era estéril, no entanto foi mãe de Isaac, o filho da aliança, o filho da promessa. Rebeca também era estéril, no entanto ela foi mãe de Jacó, ou seja, mãe de Israel. Raquel também era estéril, no entanto foi mãe de José, governador do Egito. E quando nós meditamos na história de Ana, nós vimos o amor de Deus, nós percebemos o zelo de Deus, nós percebemos o cuidado de Deus para com a sua igreja, e como Deus ouve, responde às orações dos seus filhos. A importância que Deus dá a uma oração, a um coração contrito,
responde à oração da sua igreja. E nesse texto nos relata a história de Ana, que era esposa de Eucana. Eucana, no hebraico, significa criado por Deus. E ele era um levita rico, que possuía 2 mulheres. Mas por que ele possuía 2 mulheres? Segundo o Código de Hammurabi, escrito em 1700 a.C., o homem que se casava e casava-se com uma mulher estéril, ele poderia ter outra mulher para lhe conceber filhos, para suscitar uma descendência. Esse foi o caso de Ana. Vivia sofrendo por não poder gerar filhos. Vivia sofrendo por não poder dar filhos ao seu esposo, a quem ela amava. Vivia sofrendo porque o seu ventre não produzia frutos. Vivia sofrendo porque o seu ventre era como um deserto que não poderia procriar, suscitar descendência, dar vida, dar fruto, dar descendência ao homem a quem ela amava. E muito ela sofria por isso. E eu pergunto a você, minha irmã, você poderia imaginar se colocando no lugar de Ana, se vendo trocada por outra, porque você não pode dar filhos? Você já parou para pensar nessa possibilidade, nessa circunstância, ou o que Ana passou? Que sofrimento, que tristeza, que angústia que Ana vivia. E se não bastasse o sofrimento interior, se não bastasse o sofrimento da alma, ela vivia sendo afrontada pela sua rival Penina. No versículo 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina, Penina deu filhos a Eucana, porém não era amada. Ana, amada, porém estéril. E toda vez que Ana subia na casa do Senhor, e a casa do Senhor era afrontada no caminho, era insultada por Penina, era afrontada por aquela mulher. No versículo 16 nos mostra o sofrimento, o tamanho da angústia, a tristeza de Ana, quando no versículo 16 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana estava aflita, Ana estava triste, angustiada, sofrendo. E o versículo 18, na parte B, afirma que depois de haver orado ao Senhor, o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Depois que Ana falou com o Senhor, depois que Ana se derramou aos pés do Senhor, depois que Ana se entregou aos pés do Senhor, derramou a sua alma nos pés do Senhor, o seu semblante já não era mais o mesmo, já não era de tristeza, já não era mais de angústia, já não era mais de uma mulher decepcionada, já não era de uma mulher derrotada, porque o Senhor já começou a trabalhar no coração de Ana, o Senhor já começou a falar no coração de Ana. Depois daquela oração, Deus já começou a transformar ali a vida de Ana. Então, depois da oração, a história de Ana foi mudada, sua tristeza foi transformada em alegria.